É muito comum nas nossas reflexões de domingo que a gente siga uma trilha sugerida pelo Evangelho ou pela primeira leitura, e hoje eu vou fazer diferente. Eu vou seguir a trilha sugerida pela segunda leitura da carta de João. Antes, quero fazer uma consideração, recordando, refrescando nossa memória bem rapidamente, no texto da criação do mundo, lá no Gênesis, no capítulo 1, na hora da criação do homem, tem uma particularidadezinha ali. Nos versículos 26 a 28, do capítulo 1, que narra a criação do homem, diz que quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem, como sua semelhança. Sugerido está no texto que de todas as criaturas, a mais parecida com ele seria aquela ali. Porque aquela ali está convidada a ser imagem como semelhança. Um pouquinho mais à frente, no livro do Levítico, está apresentado uma meta. O sarrafo é muito alto, né? Todo mundo sabe o que é sarrafo, o cara que vai fazer o salto, alguma coisa, né? O sarrafo é alto, mas está apresentado uma meta para aqueles que foram criados com a imagem como semelhança. O sarrafo é: sede santos como Deus é santo. Este texto descreve a natureza de Deus. Deus é santo. E diz que porque nós somos criados à imagem como semelhança, que esta é a nossa meta, que o sarrafo é esse, embora seja bastante ambicioso, mas é este o sarrafo, ou seja, é esse lugar, esta altura, é esse o nosso ponto de chegada, a santidade como a de Deus. As noções de imagem e semelhança são muito interessantes. E um santo da nossa igreja, dos primeiros séculos, um padre da igreja chamado Santo Irineu, que foi bispo em Lyon, teve uma compreensão muito interessante do sentido da imagem e semelhança. Santo Irineu diz assim que a imagem é a coisa dada, realizada, construída por Deus. Fomos feitos, somos imagem. E isto não se pode mudar, é indelével, não tem como mudar a constituição disso aí. Mas a semelhança, segundo a compreensão de Santo Irineu, é uma construção, ela é dinâmica. A gente vai, ao longo da vida, munido de uma ferramenta muito boa, das condições ali 100% da gente ir adiante, porque imagem, ou seja, todas as condições, inteligência, vontade e todas as ferramentas necessárias para a gente chegar no sarrafo estão oferecidas, porque somos imagem. Mas tem um caminho que é nosso. Esse caminho que é nosso para a construção é a semelhança. Talvez a semelhança nos distinga mais do que a imagem, porque a imagem é partilhada por todos. E a semelhança diz respeito à construção, à luta, ao quanto cada um arregaça as mangas e batalha para que imagem se aproxime cada vez mais da condição de semelhança. Na segunda leitura de hoje, que eu prometi que ela seria nossa guia para a reflexão de hoje, o João diz uma coisa interessante, ele fala de um presente que Deus nos deu.
Esse presente remete à criação e remete também à recriação em Cristo, né? João diz: vejam só que presente o Pai nos deu. E aí João diz em que consiste esse presente: sermos chamados filhos de Deus. João entende que a filiação divina, que a possibilidade de estabelecermos com Deus uma relação do tipo filial e paternal é um grande presente, porque ela é um passo a mais. A relação a partir do Gênesis que citei, da condição de imagem e semelhança, é uma relação do tipo criador-criatura. A relação que João diz que Deus estabelece hoje conosco, depois que Jesus morreu por nós, derramou o sangue pela nossa salvação e que nós fomos batizados nele, é outra. O batismo é exatamente aquele sacramento que muda a qualidade da nossa relação com Deus. Nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Então muda substancialmente, muda muito a nossa relação com Deus. E João diz que isso é um grande presente, porque o olhar que o Senhor passa a ter por nós não é aquele de um criador com a sua criatura. Por exemplo, quando a gente gosta de trabalhar com madeira, faz um banquinho em casa, tal, faz um móvelzinho em casa, ou a gente gosta de pintar e faz um quadro, ou escreve um livro, ou termina uma dissertação, uma tese, a gente às vezes até chama essa coisa de filho ou filha, né? Mas não se pode comparar a relação que a gente tem com isso, que saiu de nós, né, que saiu da nossa genialidade, ou da nossa facilidade, habilidade para lidar com alguma coisa, com a relação que a gente tem com um filho, né? Não se compara uma coisa com a outra. Então João começa dizendo assim: olha, nós temos um presente dado por Deus que ele não estava obrigado a nos dar, e ele já tinha dado muita coisa quando nos fez imagem e semelhança dele. Mas em virtude do pecado, e do quanto o pecado dificultou esse caminho a ser trilhado da imagem para a semelhança, ele deu um passo a mais e nos adotou, tomou para si como filhos, no Filho. De modo que isso eleva bastante também o sarrafo das ferramentas que nós temos, das condições que nós temos para fazer com que esse caminho da imagem para a semelhança seja feito, trilhado com bastante segurança, com firmeza. Aí João continua assim, e desde já nós somos filhos de Deus. Eu quero ressaltar aqui o já. O já. O já significa, isso já está conosco, isso já é realizado. Há esse aspecto da coisa que já está ali, na sua totalidade, é o já. Não sei se me faço entender. Já significa que não vai ser daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um ano ou 10 anos. Já significa, já está conosco. Então João diz que esse é o grande presente. Desde já nós somos filhos de Deus. É o realizado, é o construído, é o pronto. Já sou. Já tenho essa relação com Deus. Filial, paternal. Ele é meu pai. Sou filho dele. Mas João segue dizendo: entretanto, olha a adversativa quebrando a expectativa aí, né? Entretanto, João, na tradução do texto de hoje, diz que nem sequer se manifestou. Algumas traduções usam o ainda não. Eu gosto muito do ainda não. Eu acho que o ainda não tem um aspecto temporal que me agrada, em oposição ao já, né? O já me diz que em quanto tempo já está aqui comigo. Não é para amanhã nem para aqui.
Mas ainda não significa que não está totalmente comigo. E aí João diz, entretanto, contudo, ainda não se manifestou completamente. Eu vejo com muita clareza a noção de imagem e semelhança, trabalhada mais tarde por Santo Irineu, sugerida lá desde o livro do Gênesis, aqui presente. Uma coisa dada, eu sou de Deus, não criatura, como sugere o Gênesis, mas mais o que está sugerido por João, filho, amparado, guardado, protegido, guiado, munido de todas as condições para trilhar esse caminho ali, em direção daquela avaliação de Paulo no fim da vida, né? Combati o bom combate, completei minha carreira, percorri a minha história, fiz o meu caminho, guardei a minha fé. Mas ainda não, diz João, completamente. Quando a gente estuda lá no seminário, os escritos joaninos, a gente dá um nome para isso. Posso falar o nome técnicozinho, bonitinho? Ninguém vai sair correndo? O nomezinho é tensão escatológica. O já e o ainda não. O que significa essa tensão? Tem a coisa já realizada. Tem o céu como lugar para mim. Tem a construção de uma família que seja uma reprodução como a família de Nazaré. Tem esse já. Mas tem um caminho a ser percorrido que tem que ser percorrido com a minha perna em direção à semelhança que é o ainda não. E é este caminho, exatamente o espaço a ser trilhado entre a imagem e a semelhança, que corresponde à santidade, à luta pela santidade. A santidade tem relação, portanto, com fazer valer ao longo da minha vida e da minha história aquilo que eu sou, filho de Deus. Como diz o nosso povo que filho de peixe, peixinho é, ou seja, se comporta de tal forma, a ideia é que a santidade seja, nessa construção entre o já e o ainda não, eu lutar com as ferramentas, é o já, né, que o Senhor me deu, para que eu construa essa história, esse caminho, de maneira segura, retilínea, tanto quanto possível, da imagem até a semelhança. Eu gosto muito dessa imagem, assim, ó, todo caroço de manga, de manhã, na missa da manhã, eu até apontei que tem uma mangueira enorme ali, mas agora ela está no escuro, né? Todo caroço de manga, em si, tem todas as condições para ser uma mangueira frondosa como aquela que a gente tem ali, e que lá para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tem gente que vem com um saquinho plástico escondido no bolso, e quando termina a missa vai saindo pelos cantinhos ou com a mão para trás, padre, bom dia, bom domingo, com a bolsinha de manga. Eu finjo que não vejo, mas nem ligo, é para levar mesmo. Né? Paz, todo caroço de manga tem nele, tem todas as condições, tem tudo para ser uma mangueira frondosa. Entretanto, nem todo caroço de manga será uma mangueira frondosa. Será que ele vai ser plantado e bem plantado? Será que ele vai ser regado e bem regado? Será que alguém vai cuidar para que ele possa crescer com alguma segurança e ganhar força até que tenha? Será que ele vai ser acompanhado a ponto de se tornar uma mangueira como uma outra que a gente tem aqui na frente? Que um dia teve um incêndio que tomou conta de tudo ali. O fogo foi embora, ela ficou toda queimadinha por cima e eu tinha comigo, a mangueira morreu. Passado um tempo, vem ela verdinha, com frutos, está lá, firme e forte, sobrevivendo ao desafio do fogo. Há, portanto, hoje uma interessante reflexão, sugestão,
em torno do tema da santidade, que nos chama a fazer este caminho. O apóstolo Paulo, em alguns textos dele, tem muitos desabafos, eu acho que são bacanas, porque no desabafo a gente vê o coração aberto, né? A sinceridade ali. E Paulo, nesse caminho dele, entre a imagem e a semelhança, em algumas ocasiões diz assim, olha, eu preciso dizer para vocês que em alguns momentos eu sinto em mim uma força que me impede de fazer o bem que eu quero fazer. Bom, eu penso em fazer o bem, mas sinto uma força, não vai não, para que fazer isso? Deixa de ser bobo, rapaz. Não vai ganhar nada com isso. E ele continua do desabafo dele. E também sinto uma força que me impede, ou me empurra, perdão, para fazer o mal que eu não quero fazer. Às vezes eu penso, não devo fazer isso, não devo pensar isso, não devo se comportar dessa forma. E Paulo diz, eu sinto em mim uma força que diz, vai rapaz, o que tem? Qual o problema? Vai lá, você vai se dar bem e tal. E Paulo desabafa, então, com o coração aberto, inclusive dando nome a isso, uma espécie de espinho na carne, com o qual ele lutava, e lutava muito, para que ele não fosse derrotado, ou desistisse de fazer esse caminho, desistisse da luta, mas fosse adiante. Todos nós temos o nosso espinho na carne, todos nós lidamos com essas mesmas forças, né? Aquela que às vezes nos segura na nossa vontade de fazer o bem, puxando para trás, e a outra que às vezes nos empurra na direção de um mal que a gente não quer fazer. E quando faz, se arrepende. Sempre que a gente celebra todos os santos, já vou terminar que tem uma meia dúzia dormindo. Sempre que a gente celebra todos os santos, né? Eu lembro muito de um amigo meu que faleceu muito jovem, né? E a gente tem sido muito convidado a pensar esses dias na brevidade da vida. Como é que a gente não define quando começa e termina a vida? Como é importante que a gente esteja pronto, porque isso não está com a gente, não está em nossas mãos, né? O Brasil todo está sensibilizado em torno da morte da cantora, né, Marília Mendonça, tão jovem, né? Com uma criança. A gente pensa, isso nunca deveria acontecer com uma pessoa nessas condições, com uma criancinha para criar, iniciando uma história de maternidade, aquela criança também tão dependente do amparo de uma mãe, daí por diante e tal. Mas realmente isso não está conosco. Eu lembro de um amigo meu que faleceu muito jovem, 40, eu acho que tinha, nem sei se tinha 40, hein, exatamente, estava pertinho ali. Ele, vocês devem conhecer o Leandro, da banda Frutos de Medjugorje. Faleceu muito jovem, deitou. Na manhã do dia seguinte, a família se deu conta que ele tinha infartado à noite, né? E foi uma surpresa, assim, porque ele era muito conhecido, né? Um camarada muito querido, muito amigo. Uma das músicas que ele cantava tem uma definição de santo que eu não canso de repetir, eu gosto dela. No meio da música, ele chama esse caminho entre a imagem e a semelhança de eterna luta. Ele chama de eterna luta, ou seja, como Paulo, né? Lutando com o espinho na carne, lutando com essas forças, ele chama isso de eterna luta. E aí, mais à frente, na mesma letra, ele diz, santo é o pecador que não desiste nunca. Gosto disso. Ou seja, o santo não é pronto. É uma ideia, às vezes, muito equivocada que a gente tem. A gente não entende essa vocação como uma vocação para a gente, um chamado como chamado para a gente, porque às vezes a gente olha para a imagem dos santos, já tive a oportunidade de falar isso aqui, e a gente pensa, não, aquele ali nunca teve uma conta no fim do mês vencida sem dinheiro para pagar, um filho mal educado, ou problemas com o filho, ou dor de cabeça, ou enfim, as questões que são nossas questões do dia a dia, que fazem parte, às vezes, do nosso espinho na carne, das nossas lutas, e a gente enxerga uma distância enorme entre aquilo que a gente é hoje
e aquilo que a gente é convidado a ser, olhando para os santos. Tem muitos livros, interessantes livros, que fazem análise da personalidade, do temperamento dos santos, que mostram, que falam dos espinhos na carne deles, das lutas deles, das dificuldades deles. E nós, com as nossas. Importa é não desistir. A santidade tem mais a ver com caminhar do que com chegar. A santidade tem mais a ver com lutar do que propriamente vencer em caráter definitivo. A santidade tem a ver com lutar, lutar, lutar. Em algum momento a gente até perder, mas continuar lutando. E lutar, lutar, lutar em outros tantos momentos. Vencer e continuar lutando. Então, a santidade tem mais a ver com o caminho do que com a chegada. Com o que a gente luta para chegar no sarrafo do que propriamente a transição que a gente faz lá, não, pensando numa prova como salto com vara, né? O cara vem pum, tsum. Naquele momento que a gente atravessa, o assunto já é outro. Já é beatitude, visão de Deus e tal. E a santidade, acho que ela tem a ver com tum, foi até o sarrafo, às vezes voltou, às vezes por baixo, às vezes a gente fez a transição, esbarra no sarrafo, o sarrafo cai. Quer dizer, a santidade tem mais a ver com esse processo. Quando se atravessa, quando se chega lá, de alguma forma se celebra a chegada. Na missa da manhã, eu concluí essa reflexão, vamos concluir agora por causa do... não virar um dormitório aqui, né? Vou concluir dizendo assim, ó, não desista. Santidade tem a ver com não desistir. Lute. Não desista de você. Não desista das pessoas. Não deseje de corrigir em você o que você luta há um tempo para corrigir, vez ou outra acerta e de vez em quando escorrega. Continue lutando. Continue lutando. Santidade tem a ver com isso. Não desistir e confiar que o Pai, que me fez imagem dele, filho, para que eu me torne semelhança, está comigo. Quando eu caminho bem, mas quando eu dou uma derrubada, uma embaçada nessa imagem, né? Quando ela vai caminhando para se tornar semelhança. Então, lute. É a proposta desta semana. Tem o já e o ainda não. Lute. O sarrafo do evangelho é lá em cima, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os puros de coração, os que são perseguidos por causa da... O sarrafo é lá em cima. Lute, lute. O sarrafo dos 10 mandamentos era mais embaixo, né? Não matarás. Claro que a gente não vai matar, pô. Não furtarás. Não cometerás adultério. Não cobiçarás as coisas alheias. É um sarrafinho mais embaixo, né? O sarrafo das bem-aventuranças apresentado por Jesus é lá em cima. Tem que ser manso. Puro de coração. Puro de coração, por exemplo. Né? Que sarrafo alto, né? Que às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. A gente não diz, mas a gente julga. Então, como é difícil, né? É um sarrafo alto. Mas eu entendo que deva ser assim. Trabalhei muito tempo com concurso, preparando aluno, né, em projeto social para concurso público, e a gente botava o sarrafo lá em cima. Quando vinha para o simulado, a turma que era acostumada ali na escola do município para tirar 9 e 10, eu lembro de alguns que vinham com o resultado, aí chegava para mim chorando, o meu estudo não está se refletindo nos meus resultados, porque ele não era acostumado a tomar um 2, 2 e pouco, 3, 3 e pouco, mas tinha um lugar para chegar, né? Ele estava longe do lugar, e o sarrafo era alto. E aí cada um ia se mexer para chegar lá, né? Correr atrás do preso. Dava maior pena, às vezes pequenininho, chorando. Dava vontade de dizer, não, não chora não. Eu dizia, continua estudando, você vai chegar. Né? Mas por dentro a gente tinha... Eu entendo muito, bastante assim, o Pai do Céu, eu entendia muito quando, nas vezes em que eu me vi nesse lugar. Né? Quando às vezes a gente dá umas vaciladas e cai, e se afasta do sarrafo ou tal, eu entendo muito essa posição do pai do filho pródigo, que recebe, que acolhe e que convida a recomeçar.
Então, santo é o pecador que não desiste nunca. Não desista. Pô, padre, estou lutando há 20 anos com esse filho. Não desista. E eu que luto há 30 com a esposa. Não desista. E eu que luto há 40 com o marido. Não desista. E eu que luto há... Não desista. Santo é o pecador que não desiste nunca. Não desista de você. Às vezes a gente desiste da gente. Vou comer mesmo. Né? Adianta nada. No final das contas, eu acabo sempre bagunçando o coreto. Vou comer até morrer. Melhor morrer de barriga cheia do que eu... Não desista. Não desista. É a grande proposta aí de reflexão para essa semana, entendendo que santo é o pecador que não desiste nunca.